Para cada aula presencial, uma aula online de exercícios. Volume de aprendizagem e inovação tecnológica só no Max. Olá pessoal, eu sou Marcelo Nascimento, professor de informática, professor dessa disciplina tão emocionante em concurso público, que muita gente tem diversos tipos de emoções na hora de uma prova, né? É uma matéria que faz a gente rir e chorar ao mesmo tempo. A gente trouxe algumas questões e vamos analisar essas questões com muito cuidado, percebendo detalhe por detalhe de cada questão. Vamos lá? Primeira questão. Analise as seguintes afirmações relacionadas a conceitos de hardware e software. Muito bem. Primeira alternativa. Vamos analisar a questão. O mais importante pacote de software de um computador é o conjunto de drives nele instalado, utilizados para controle de todos os periféricos. O que você acha? Será que essa alternativa ela está certa ou ela está errada? Vamos analisar a segunda. O sistema operacional é um sistema integrado de programas que gerencia as operações da CPU, controla os recursos e atividades de entrada e saída e de armazenamento e fornece vários serviços de apoio à medida em que o computador executa os programas, aplicativos dos usuários. E aí? Será que essa segunda afirmativa ela está certa ou ela está errada? Terceira. O sistema operacional executa atividades que minimizam a necessidade de intervenções dos usuários, como, por exemplo, acesso à rede e gravação e recuperação de arquivos. E aí? Essa terceira, ela está certa ou ela está errada? Analisando a quarta afirmativa. Para obter o rendimento máximo de um computador utilizado como servidor, o sistema operacional deverá ser acionado após a inicialização de todos os aplicativos de gerenciamento de rede. Quarta afirmativa. Ela está certa ou ela está errada? Bem, para que a gente possa responder com tranquilidade quais essas afirmativas estão corretas, a gente tem que perceber dentro da matéria de hardware e software conceitos de hardware e de software. A gente vai analisar algumas informações que com certeza vão nos ajudar a responder essa questão. Vamos analisar. Bem, hardware e software são dois componentes importantes na matéria de informática. Todas as questões, todo o conteúdo de um programa para concurso público, a gente tira desses dois conceitos, hardware e software. A parte que a gente chama, a parte física, que a gente dá o nome de hardware, a gente até hoje não tem uma palavra na nossa língua que traduza, que diga especificamente o que significa isso em computação. Então a gente chama isso de parte física. A gente brinca e diz que é a parte que eu posso tocar. Ok? Essa parte que eu posso tocar, a gente conceitua ainda melhor essa parte de hardware e diz que é a parte mecânica, é a parte eletrônica e a parte eletromecânica do computador. O segundo componente importante é o software. Software e hardware, os dois sempre caminham juntos, sempre. Um não sobrevive sem o outro. A parte física e a parte lógica que a gente chama de software. Essa palavra software, a gente já tem uma na nossa língua que traduz bonitinho o que significa software. São os programas, ou seja, software significa programa. É a parte flexível, é a parte lógica que nós temos em computação. Essas duas, elas são muito importantes em concurso, né? Então, essa parte de software, ela se subdivide em outras partes. Por exemplo, nós temos vários tipos de software, vários. Nós temos classificações de programa. O primeiro, por exemplo, a gente pode chamar de software básico ou principal. O software básico ou principal, ele é considerado sistema operacional. Ele é muito importante, é tão importante que a gente chama de software básico ou principal. Esse sistema operacional ele tem uma função muito importante no computador. Sem ele, a máquina não funciona. Então é importante que você entenda para concurso público essas características, essas diferenças
entre parte física e a parte lógica, né? E nessa parte lógica, o que a gente está falando agora é a questão de tipo de programa. O primeiro programa que a gente tem é o básico, o principal, que a gente chama de sistema operacional. A gente dá um nome para um tipo de sistema operacional. Existem vários sistemas operacionais. O Windows, por exemplo, o Linux. Então nós temos o Windows como um sistema operacional. Ele tem uma função muito importante de controlar e gerenciar a máquina. E além desse gerenciamento de tudo que acontece dentro do computador, ele também serve de interface gráfica. No caso, o Windows, ele tem interface gráfica, né? E a interface gráfica significa que é o que está entre o computador e o usuário. É o que permite que o usuário consiga, com êxito, acessar e executar todas as tarefas no computador. Então, esse sistema operacional, no caso o Windows, ele é um sistema operacional, por quê? Porque ele controla e gerencia a máquina, e a máquina sem o Windows, ela não funciona. Tudo bem? Então, é importante esses dois conceitos. Outro detalhezinho que a gente pode perceber é que existe diferença nessas duas palavras em inglês, né? A palavra drive e driver, o R no final, né? Então, drive e driver são palavras distintas, elas são diferentes. Drive significa unidade e driver significa programa, ou seja, nós temos duas palavras que representam coisas completamente opostas. Então, nós temos uma que significa a parte física, que é a parte hardware, que a gente chama de drive, e a parte lógica, que a gente chama de programa, a gente chama de driver. Então, essa diferença entre essas duas palavrinhas é bom também você, querido aluno, prestar atenção. Então, vamos voltar e vamos então responder a nossa primeira questão. Vamos analisar a primeira afirmativa. O que está dizendo na primeira? Vamos lá. O mais importante pacote de software de um computador é um conjunto de drives. Repare bem, é um conjunto de drives. E logo no início da questão ele está dizendo o mais importante pacote de software, ou seja, ele está misturando os dois conceitos, a parte física com a parte lógica. Drives não tem nada a ver com software. Se tivesse de repente um R ali, antes do S, a gente até poderia analisar com mais carinho a questão. Então ele mistura os conceitos, ele está dizendo que a parte de física e a parte lógica, ele misturou o conceito instalado no computador. Então, essa afirmativa, essa alternativa, ela está incorreta. Analisando agora a segunda alternativa. O sistema operacional é um sistema integrado de programas que gerencia as operações da CPU, controla os recursos e atividades de entrada e saída e de armazenamento, e fornece vários serviços de apoio à medida em que o computador executa os programas aplicativos dos usuários. Será que essa questão está correta? Sim, essa questão ela está correta. Terceira afirmativa. O sistema operacional executa atividades que minimizam a necessidade de intervenções dos usuários, como, por exemplo, acesso à rede e gravação e recuperação de arquivos. Essa terceira alternativa, ela bate justamente com aquilo que a gente conversou sobre a finalidade de um sistema operacional. É minimizar, é auxiliar o usuário em determinadas atividades, minimizando assim serviço e trabalho do usuário dentro do computador. Então essa terceira afirmativa, ela também está correta. Vamos analisar agora a quarta alternativa. Para obter o rendimento máximo de um computador utilizado como servidor, o sistema operacional deverá ser acionado após a inicialização de todos os aplicativos de gerenciamento de rede. É justamente o contrário. Os aplicativos eles devem ser inicializados depois do sistema operacional. Já que o sistema operacional é o software mais importante da máquina, significa que ele deverá ser o primeiro a ser inicializado. Então essa quarta alternativa também está errada. Com isso, a letra correta para que a gente possa ter êxito e marcar a resposta correta, letra B.